A escrita surgiu, por estranho que possa parecer, aos 6 anos, porque eu tinha por hábito fazer cópias em papel vegetal, para os colegas, para os colegas da sala de aula, os Homens-Aranhas, por aí fora. E então eles gostavam, mas gostavam de saber, não era só um desenho, era o que é que vinha a seguir àquele desenho. E eu acabei por escrever pequenas bandas desenhadas para esses colegas nessa altura, das quais não faço a mínima ideia o que é que lhes aconteceu, mas tenho pena. E a escrita, pode-se dizer, começou aí. De uma forma um pouco mais consistente, provavelmente no liceu. Participei de um concurso literário da escola onde tinha que escrever um policial. Escrevi um pequeno conto policial terrível. Uma colagem completamente clichê e pirosa dos piores filmes policiais americanos. Mas apanhei-lhe o gosto e estamos a falar de 1988 e nunca mais parou. Eu também sei que há um clichê relativamente a isso. Se a pessoa só escreve quando está inspirada, não vai escrever absolutamente nada. E acho que era a frase, acho que era do Einstein, já não me recordo, se estiver errado, peço desculpa. É literalmente 10% de inspiração, 90% de transpiração. Tem que se escrever mesmo quando não apetece. Aliás, eu arrisco dizer que deve-se escrever quando não apetece. Eu não tenho uma hora para escrever, ou seja, sempre que tenho a oportunidade. A ideia é que às vezes estamos a escrever e é um bocadinho como dizia um autor que eu gosto muito, às vezes sentimos que estamos a fazer empilhar tijolos numa posição sentada. Estamos só a martelar, passa a expressão, alguma coisa para o processador de texto. Nem sei se vou aproveitar aquilo, se não vou, mas tenho que produzir. E chego à conclusão que em algumas dessas alturas em que não me apetecia absolutamente nada escrever, acabei por aproveitar algumas coisas, porque é trabalho. A leitura é a base de tudo. Se é que é possível dizer isto, eu gosto ainda mais de ler do que de escrever. E é uma parte integrante da minha vida, desde os... Eu tive a sorte de conseguir começar a ler antes dos 5 anos, de uma forma rudimentar, evidentemente, mas o livro, para mim, foi uma coisa que me capturou desde muito, muito cedo. E, a partir daí, a leitura, para mim, é um fator, é uma condição sine qua non dos dias. Para mim, não vou dizer que não há um dia, leio todos os dias. Se calhar leio todos os dias. Mas livros propriamente ditos, ou material mais consistente, não passam mais do que 2 dias em que eu não esteja de volta do livro. Eu tive a sorte de crescer ao lado de uma biblioteca municipal e foi onde eu comecei por ler os Asterix, os Blake e Mortimers, e dos primeiros livros que eu me recordo e tenho memória de ler era o Noddy da Enid Blyton, que não tem absolutamente nada a ver com o Noddy que as crianças agora têm acesso. São livros fantásticos. Estamos a falar da altura dos 5, dos 7, etc. E são provavelmente o primeiro livro que eu tenho memória de ter lido ali por volta dos meus 6 anos. 6, 7. Livro, entenda-se, livro a sério, salvo seja, se é que há alguma coisa que seja um livro a sério, mas sim, 6, 7 anos. Eu sou um fã do género, eu gosto de muitos tipos de literatura, mas eu sou um fã do género fantástico. O Stephen King é um autor de referência para mim. Quem me conheça, já li mais de 50 livros dele. Quando era miúdo, talvez miúdo aqui terá que ser um bocadinho mais tarde, mas que me tenha assustado, provavelmente o primeiro livro que me assustou foi do Edgar Allan Poe, Os Crimes na Rua Morgue.
foi aquele que me deixou inquieto, porque eu li-o com 12 anos, 11, 12, se não me falha a memória, e adorei aquilo, mas aquilo fez-me um bocado de confusão. Animais entrar em casa e assassinar pessoas e depois aquilo, mas adorei, claro, aliás, sou um fã do Poe até hoje. Eu leio sempre de duas maneiras. Desde que escrevo, não consigo deixar de ler sem ter o aspecto técnico. Ou seja, técnico aqui entenda-se, é bom, estou a aprender com este autor. Aqui está uma forma de colocar uma questão, de escrever uma frase, um estilo, porque é assim que se cria uma voz. Nós, já não me recordo quem é que disse isto, qual foi o autor que disse isto, mas devem ter sido vários, nós somos um produto do que roubamos aos outros. Isso, do que lemos, do que roubamos aos outros, claramente. Há essa questão técnica, a linguagem dá-me gozo. Então, quando vejo uma coisa, o Philip Roth é um exemplo. Às vezes uma pessoa lê parágrafos daquele homem e irrita-se, porque aquilo é gênio puro. A Margaret Atwood é outro, já para não falar do Essa e por aí fora. Essa questão do gozo da linguagem. A outra parte é claramente um filme mental. Eu gosto muito de uma escrita e se calhar também tento emular isso um bocadinho, onde eu consiga perceber os cheiros, as texturas, o ambiente. Há um exemplo vou dar um exemplo muito rápido. É um livro de um autor americano, escreveu 2 ou 3 livros. Um deles é o Às Portas do Inferno, que deu o filme Angel Heart. E há uma cena que ele descreve no metro, que passada aquela cena, a cena acaba com o choro de uma criança, e eu ouvi o choro do bebê. Portanto, esse tipo de escrito, eu tento, lá está, é a leitura imersiva. Não sei se todos farão a mesma coisa, mas para mim é essa dupla valência, a técnica e a imersiva. 2. Pena, porque então se adorar o livro, eu costumo guardar as últimas, eu leio relativamente rápido, mas as últimas 50 páginas do livro eu abrando, porque quero saborear aqui. Então, se estiver a gostar do livro, tenho aquela dupla sensação de isto é fantástico, vem o desenlace e ao mesmo tempo, isto vai acabar. Portanto, é um bocadinho essa a minha... Quando eu revisco os livros todos e tomo notas, todos os meus livros estão riscados, parágrafos que eu gosto, aliás, eu tenho livros terapêuticos, quando a minha vida não me corre muito bem, eu vou buscá-los porque lê-los ajuda-me em várias coisas. Quando fecho o livro, tenho pena por um lado, mas sinto que ganhei alguma coisa. É mais um furo no cinto, digamos assim, mas tem essa dupla valência. O gozo e pena, porque às vezes não queria que a história terminasse. Há aqui 2 coisas. A primeira é que se trata de literatura infantil-juvenil, o que significa que era um terreno para mim inédito. Escrever ficção curta é algo, para mim especialmente, mas penso que a maior parte dos autores dirá a mesma coisa. É mais difícil do que escrever algo maior. Porquê? Porque nós não temos tanto tempo para expor, tempo, entenda-se, espaço para expor, para dar o ambiente, para apresentar os personagens. Então nós temos que não deixar a história coxa, mas não podemos pôr tudo aquilo que gostaríamos de pôr. Cada conto para mim foi uma surpresa, porque eu dei por mim a dizer exatamente aquilo que queria em tão poucas páginas, e quem me conhece sabe que isto é uma surpresa absoluta, porque eu tenho tendência para me estender, não tenho tendência para ser sintético. Portanto, cada conto era uma vitória, mas era uma surpresa, porque eu, quando dei por mim a conseguir fechar uma coisa com 6 páginas, ou 5, em alguns casos 3, pensei assim, eu nunca fiz isto antes. E como tal, isso dava-me uma sensação de gozo acrescido. Eu, quando escrevi este livro e quando ele foi editado, o professor Daniel Sampaio disse uma coisa no prefácio que eu pessoal gostei, especialmente porque tinha até receio que pudesse ser uma dificuldade, que ele dizia que as histórias não eram diretivas, ou seja,
eu não estava, como se diz na gíria, a dar a papa toda ao leitor. Eu, no fundo, escrevia estas histórias para o miúdo que eu era, ou que eu achava que era. Ou seja, uma história que fosse um bocadinho mais desafiante, que me fizesse pensar um bocadinho mais. Sobretudo, para lhes conseguir passar alguma coisa que isto vale o que vale, como é óbvio, que eles talvez não tenham pensado antes, ou uma abordagem um bocadinho diferente, um bocadinho mais, talvez mais complexa, mais desafiante. E penso nisso. A ideia associada a isso é a ideia de dar aquela noção imersiva do mundo. Por isso é que em alguns destes contos, as cores, as texturas das folhas, das paisagens, a própria Joaninha, ao contrário, por ser uma personagem que joga com a inversão cromática do que é a Joaninha que nós conhecemos, é muito para estimular várias coisas a quem lê. E neles, então, principalmente, era a ideia que eu tinha. Mas não sabia na altura se ia resultar ou não. Eu teria muita sorte se eles tiverem algo parecido com o gozo que eu tive a escrever cada um dos contos. A verdade é que, recuando um bocadinho, o componente de trabalho também está aqui. Apesar de serem contos curtos, a componente de trabalho, a persistência também está. Portanto, o esforço também lá está. O que eu espero que para eles não exista, ou exista sim no sentido de ser um pouco mais complexo, mas não o esforço do género vou ter que trabalhar para isto, não. Que eles possam desfrutar. Mas se eles tiverem tanto gozo a ler e a perceberem-se do que se passa, como eu tive a escrever, acho que já ganhei o dia eu e já ganharam o dia eu. É engraçado porque eu tenho os topos da lista são sempre fáceis de determinar. Do terceiro para baixo, depois é uma complicação, porque até varia por ano. O filme da minha vida é A Beleza Americana, do Sam Mendes. Adoro cinema, já vi muitos, mas aquele filme continua até hoje, não quer dizer que não apareça outros, a ser para mim a reunião de tudo aquilo que eu gosto de ver numa tela de cinema. Enredo, a história é fantástica, até a banda sonora, e é o tipo de história que apela a mim, que me diz mais. Claro que depois há o Dois Homens em Fúria, do Sidney Lumet, já o vi 20 ou 30 vezes. Quando passa na televisão, se estiver a meio eu vejo até ao fim, se estiver no início eu vejo até ao fim. O Shining, do Kubrick, é outro que para mim é assim, o Shining do Kubrick e o Psycho do Hitchcock são dois que para mim estão no topo. Depois há muita coisa que gosto, mas estes saltam-me imediatamente. Quando eu penso em cinema, são estes que eu penso. Bem, isso aí é que já é uma serrilhada grande, mas pronto. Livros. O livro da minha vida, que deu até origem a uma marca com a qual eu me identifico, é Os Estações Diferentes, do Stephen King. É o livro da minha vida. Não quer dizer que seja o melhor, certamente há muita gente que não considerará, não quer dizer que seja o mais bem escrito, mas para mim é o livro mais importante. Depois, o To Kill a Mockingbird, da Harper Lee, é uma obra de gênio. Uma pessoa lê aquilo e chateia. Os Maias, do Eça de Queiroz, que acho que é um tratado em termos de escrita e de sátira de costumes e por aí fora. Depois tenho livros que me são muito caros. Toda a obra do Edgar Allan Poe, para mim, toda a obra narrativa. Também gosto muito da poesia, mas a obra narrativa, sou também um fã incondicional. E podia estar aqui uma hora, porque em termos de livros tenho muita coisa que eu gosto muito. E à qual recorro, como disse há pouco, porque eu risco e rabisco os livros todos, e às vezes vou à procura de parágrafos que rabisquei, às vezes até para concretizar uma ideia que está na ponta da língua, eu vou àquele livro, era isto, e que vou buscar. Mas o Philip Roth, a Margaret Atwood, a Dulce Maria Cardoso, que li o Eliette recentemente e achei um livro absolutamente avassalador, e a lista nunca mais acaba. Tanta gente.
Eu posso falar do ponto de vista pessoal, mas nós admirarmos os nossos familiares, nomeadamente os nossos pais, ou familiares mais próximos, acaba por ser algo que eu acho que é desejável. Espero que todos passemos por isso. As pessoas que eu admiro realmente, autores, não é? Vou ter sempre que falar em autores. Talvez a pessoa mais consensual em termos de admiração talvez seja o Nelson Mandela. Porque se nós pensarmos no Gandhi, sabemos que ele tinha questões. Se pensarmos noutras pessoas que são referências mundiais, mas depois quando vamos esgravatar um bocadinho percebemos que aquilo... O Gandhi acho que é... O Gandhi, disparate. O Nelson Mandela acho que é aquele homem que, de facto, para mim conseguiu o impossível nas condições que ele tinha. Estamos a falar de um homem que teve 24 anos preso, foi isso? 20... Não me lembro bem o número de anos, mas foi mais de 2 décadas, julgo eu. E quando sai cá para fora, é um homem que não se vinga nos seus captores, nos seus opressores, e é preciso uma grandeza de espírito e de humanidade que eu não era capaz de ter. E duvido muito que a maior parte das pessoas fosse. Que a felicidade não é um estado de permanência, são momentos. E que nós, de alguma forma, percebêssemos que é através da percepção daquilo que não é bom que nós sublimamos aquilo que é bom. Para mim, a ideia, e há muito hoje em dia essa ideia do não, eu sou feliz. Eu peço desculpa, eu tenho uma ideia um bocadinho... Eu acho que ninguém é feliz a toda a hora. E acho que se lessem a história da minha vida, digamos assim, era um bocadinho a associação entre o valor de um determinado tipo de honestidade intelectual, que faz com que nós não sejamos... Lá está, os bons personagens não são bons nem maus. São uma amálgama de coisas contraditórias. E era isso que eu gostaria que se percebesse na minha vida, como eu acho que é na vida de toda a gente. Nós não somos sempre bons, nós não somos sempre leais, nós não somos sempre simpáticos, mas é um bocadinho aquela ideia do fazemos o princípio básico é fazemos o melhor que conseguimos. Ou tentamos, pelo menos. O que me chateia de sobremaneira são várias coisas. A desonestidade intelectual a mim tira-me do sério. As pessoas que dizem que não, eu posso ser incoerente. Claro que podemos. Não podemos a partir do pressuposto que isso não tenha consequências. A crença versus informação. O pensamento é livre, mas o conhecimento tem um determinado tipo de referencial de realidade. Quando começamos a misturar as duas coisas, eu fico doente. E depois a soberba, um certo tipo de soberba socioeconómica, a crueldadezinha, a mesquinhez, e sobretudo aquela ideia de que há pessoas que à partida consideram que, sem conhecerem, sem saberem nada, que alguém é automaticamente inferior ao outro. Isso tira-me absolutamente do sério. Bom, o meu final de tarde perfeito seria provavelmente uma mistura entre, se pensar numa coisa simples, um pôr do sol de verão não excessivamente quente, com uma boa cerveja e um bom livro. Mas obviamente consigo pensar em várias outras coisas, até porque nós somos motivados por estímulos diferentes. Mas para dar uma imagem que possa ser mais ou menos próximo daquilo que cotidianamente pode ser o meu fim de tarde perfeito, sim, será esse. Cores vermelhas no céu, amarelo dentro do copo e muitas letras na página.